Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, aquele que pagou um alto preço para que hoje nós estivéssemos aqui. E é por gratidão a Deus, a Jesus Cristo, pelo seu infinito amor que a gente se prostra aos pés da cruz, que é o lugar mais alto que nós podemos chegar, aos pés do nosso Senhor, e para aprender humildemente através da sua palavra, essa palavra que nos liberta, que nos ajuda a ser humanos melhores, que nós estamos aqui, né, para compartilhar com você, trazer essa palavra rema, essa palavra revelada, esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias de manhã. Nós já estamos aqui em Juízes capítulo 3, vocês viram aí nos capítulos anteriores tanto acontecimento, tantas coisas, né, que já aconteceu, e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais aí sobre essa história, né, de Israel ali agora sem rei, né, deixando as coisas de Deus de lado e as consequências que isso vai acarretar na vida deles, né, porque tudo na vida, tudo que a gente plantar, certamente nós vamos colher. Se plantarmos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se plantarmos coisas ruins, nós vamos comer coisas ruins. E a Luna está aqui, essa meninona sapeca, todo dia com a gente também aqui no Devocional, correndo atrás das penosas, fazendo a bagunça dela. Né, Luna? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Povos pagãos no meio de Israel. São essas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para por eles o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Então esse início aqui, ele é muito importante, porque Deus testou Israel. Então olha só, ao deixar inimigos na terra prometida, no entanto, sua providência continuou operante mesmo nos tempos mais sombrios da história de Israel. Deus desejava que seu povo permanecesse fiel aos seus mandamentos, mesmo tendo a possibilidade de desobedecer. Os israelitas mostrariam seu amor por Deus escolhendo obedecer-lhe. Comparar com Juízes 2, do 20 ao 23, né, onde o autor observa que Deus permitiu às outras nações permanecer na terra prometida para corrigir e disciplinar seu povo. A história da humanidade não é uma série de acontecimentos aleatórios, nem o resultado da atuação de forças impessoais. A história de Israel é a história da providência e da orientação de Deus. O povo de Deus podia escolher como responderia à sua aliança de amor. A obediência à sua lei traria bênçãos, enquanto a desobediência faria sobrevir as maldições da aliança. Mesmo em tempos de provação e de disciplina, Deus está presente com o seu povo. A gente vê aqui nesse contexto, como a Paula aqui bem disse e bem colocado, que Deus permitiu, né, que os cananeus, esse povo pagão, ficasse no meio do seu povo, a fim de testar a sua fidelidade. Não testar, mas de saber também, assim, de que lado que eles estão, né? Porque isso também acontece nos dias de hoje. Uma vez que nós estamos aí, tem as coisas do mundo, tantos pratos, tantas coisas que não provém de Deus,
fica em qual caminho nós vamos seguir. Se nós vamos seguir o caminho da obediência e servir ao nosso Deus, ao Deus vivo de Israel, ou se nós vamos seguir a outros deuses, a cultura desse povo pagão e pagar um outro preço. Porque o que Deus quer aqui na nossa vida é que a gente tenha uma comunhão, que tenha esse compromisso com as coisas do Senhor. E certamente isso não será bênção, né? Você vê que o caminho que Josué trilhou, né, conduzindo o povo a essa terra que mana leite e mel, mas ao mesmo tempo, agora sem um líder, o povo se corrompe, deixa de seguir o Senhor, abandona o Senhor. Não é Deus que abandonou eles, Deus jamais vai nos abandonar. Somos nós que fazemos as nossas próprias escolhas, trilhamos os nossos próprios caminhos e colhemos aquilo que a gente planta. Então eu falo para vocês, gente, sabe? Se porventura as coisas não estão bem, perseverem, continuem, né? Não para, desista, siga em frente, avança. E lembre-se sempre daquela história, né? Quando você vê duas pegadas na areia e pensar, cadê Deus naquela... Quando eu estava passando por aquele vale lá, só estavam as minhas pegadas. Lembre-se que provavelmente Deus estava te carregando no colo e que aquelas pegadas não são suas, são de Deus. Porque Deus não nos abandona, Ele está ali o tempo todo, né? É a gente que às vezes diante dos problemas não enxergamos a Deus, preferimos fazer do nosso problema um Deus, fazer dele algo grandioso, maior que o nosso Deus. Então cabe a nós, né, nos posicionarmos e decidirmos acreditar. Luna, não é você. A Luna tá pondo triste. fogo aqui, gente. É importante a gente ver que nesse trecho aqui fala que habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, no versículo 5, né? Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e fariseus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Então a gente precisa entender um pouco de Canaã e dessa influência no povo, porque veja bem, Canaã, uma ponte natural do mundo antigo, ligava o Egito e a Mesopotâmia, tornando-se, portanto, uma região de miscigenação e descrentismo religioso. Os cananeus eram culturalmente unidos, mas não possuíam nenhuma identidade política. Quando Israel ocupou Canaã, sob a liderança de Josué, os cananeus já habitavam na terra, concentrando-se principalmente na região costeira. Os amorreus viviam na região montanhosa, que chegavam à terra prometida no tempo de Abraão. Por volta ali, os hititas construíram um povo não semita. Os ferezeus e os heveus, que também incluíam os girgaceus e jebuseus, eram descendentes dos habitantes de Ur e migraram para Canaã. Então, os filisteus eram os povos do mar, que chegavam à Palestina depois da desintegração do Império Micênico, após a Guerra de Troia. Trouxeram consigo armas e tecnologia mais avançadas. E essa questão dos casamentos, né? Os casamentos mistos na Terra Prometida, as alianças firmadas pelo matrimônio foram importantes para garantir a paz entre diferentes grupos na nova terra, né? A imagem vívida no relato bíblico descreve a infidelidade de Israel ao Senhor como prostituir-se com outros deuses, apresentava uma semelhança impressionante com a realidade. A idolatria em Israel teve início num contexto íntimo e doméstico, então é bom a gente saber isso para o nosso conhecimento. A partir do versículo 7 aqui diz assim: Otiniel livra os israelitas do poder de Cusã-Risataim. Lembra de Otiniel? Aquele que casou com Áquisa, filha ali, né, de Caleb. Então olha Otiniel aqui. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus. E renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim,
rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviam a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então aqui, olha para você ver, Deus levantou Otiniel, e quando ele vem a falecer, aí, olha só aqui o que acontece, né? No versículo 12, servidão sobre Eglon. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e feriu a Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Eude livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Versículo 16. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, no comprimento de um côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes, do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura, ao pé de Gilgal, e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou por um vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida ele está aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis que seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou, enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Então a gente vê aqui já nesse contexto do capítulo 3, que quando o povo cedia a esse povo pagão, eles viam em que cilada que eles caíram, né? Eles abriam precedente, a concessão ao pecado.
Mas quando você resiste à tentação, ao pecado, você sobressai, você vê as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Aqui nesse contexto entra o ciclo de apostasia, onde Deus dá refrigério, dá livramento no período de 40 anos, mas eles fazem o que é mal diante do Senhor, aí cai na mão do inimigo, aí Deus dá refrigério de mais 80 anos, e eles clamam a Deus, fazem o que é mal ao Senhor, e aí Deus traz refrigério e fica nesse ciclo vicioso, né? E no próximo capítulo nós vamos ver, capítulo 4, a Débora, né? Essa profetisa, essa mulher do Senhor aí, que foi bênção demais também para essa nação. Então, fica aí conosco, né? No próximo capítulo, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui para trazer essa palavra abençoada. Quer vir aqui, Luna? Vem. Você quase derrubou o pessoal aqui hoje, né? O canal. Deixa eu pegar aqui, vocês vão ver o tamanho que está essa cachorra. Quem acompanha a gente desde desse ano, isso aqui tá um boi, gente. Olha aqui. Olha o tamanho que tá essa cachorra. Luna. Olha lá, Luna. Olha lá, ó. Olha aqui o tamanho do pastor. Ela e é um bebê só. Ó. Ela tem 6 meses, gente. Olha aqui. É de fevereiro. Ai, Jesus amado. Não consigo nem pegar no colo. Senta no colo, então. Olha lá, ó. Olha lá. Aqui, ó. Ó. Fala oi pro pessoal aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. A Luna, ó. Olha como tá grande essa sapeca. Ela tava aqui, gente, cavocando tudo, jogando terra na gente, correndo atrás das penosas. Né, Luna? Você é muito meninona, muito sapeca. Gente, Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Ela fica muito feliz de ver a gente aqui fora, porque a outra que tá lá em casa, a Mimi, que é uma Cheetos, fica fazendo ciúmes pra ela. Aí quando a gente vem gravar aqui fora, ela faz uma festa, ó. Tá aqui, ó, cavocando, né? Tá toda feliz que eu dei moral pra ela aqui. Se der moral, meu, você não consegue gravar. Barato. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade de mais um dia estarmos, Senhor, na tua santa presença, Deus. Senhor, que sobre a nossa vida, Senhor, não recaia, Senhor, essa maldição, Pai, de heresias, de situações, Pai, que vem sobre a vida do ser humano, onde ele deixa se levar, Senhor, por um caminho, o caminho do pecado, segue a outros deuses, que a gente sabe que não é bênção, Pai. Que a gente possa, Senhor, se manter firme e fiel na tua presença, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente caia na mão dos inimigos para provar, Senhor, aquilo que é ruim para a nossa vida, Senhor. Mas que a gente venha estar em tuas mãos, Senhor, porque o homem é mau, o homem é sanguinário, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos protege, Senhor. Coloca, Senhor, um cerco à nossa volta, em volta dessa pessoa, Pai. E que todo mal, toda inveja, toda situação contrária, meu Pai, que vier sobre a vida do teu filho e da tua descendência, será quebrada em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos abençoa para que verdadeiramente a gente venha ser uma igreja fortificada, alicerçada na rocha que é Jesus Cristo, através da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha permear em nossos corações todos os dias da nossa vida, porque isso vai nos fazer sobressair sobre o pecado, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pelas pessoas que estão enfermas, Pai, que estão passando por essa luta, Senhor, no físico, na alma, no espírito, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, traga refrigério, Senhor, traga bom ânimo, traga essa palavra, Senhor, avivando o espírito dessa pessoa, meu Pai, sabendo que ela está passando, Senhor, por esse deserto, mas é para fortalecer, Senhor. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida, Pai, é para a glória do teu nome, e com certeza ela vai sair muito mais forte, muito mais dando valor, Senhor, nas coisas simples dessa vida, Deus. Abençoa, Pai, o teu povo, é o que eu lhe peço e já te agradeço, porque se o Senhor não voltar, nós estaremos aqui amanhã, no próximo capítulo 4, aprendendo com Débora, essa profetisa, essa mulher do Senhor, como ser bênção no meio do teu povo. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe. Shalom.